Uma boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco em mais esta oportunidade. É com muita alegria, é com satisfação que nos conectamos com os nossos irmãos de Ideal Espírito nesse mês, especialmente nesse mês em que a nossa Sociedade Espírita Jesus completa seus 94 anos de existência, seus 94 anos de fundação. Tempo esse de brilhantes trabalhos junto à nossa comunidade. Aproveitamos essa oportunidade para parabenizar a todos os trabalhadores, tanto aqueles irmãos que como é que vamos dizer assim, aqueles que deram o passo inicial para a fundação da Sociedade Espírita Jesus, que com certeza já todos em plano espiritual, aos irmãos que ainda continuam na luta, na labuta, ainda que com as dificuldades que são apresentadas pela pandemia que ora a humanidade enfrenta, mas que com os recursos que são possíveis, continuam dando o seu trabalho, a sua dedicação a esse trabalho que com certeza muito vem auxiliando a nossa comunidade. Então, os nossos parabéns a todos os trabalhadores, a todos aqueles irmãos que de uma forma ou de outra já participaram e que com certeza alguns deles no plano espiritual seguem a nos sustentar, a nos dar a força necessária para seguirmos em frente. E naturalmente agradecemos o nosso Mestre Jesus por todo o apoio e o amparo que oportuniza a todos nós para que possamos dar continuidade nessa missão. O tema que nos foi proposto refletir essa noite é bem e mal sofrer. A referência para esse trabalho, para essa reflexão, está lá no número 18 e 19 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Então, pedimos o amparo, a assistência do nosso Mestre, dos benfeitores que nos assistem, para que possamos realizar essa reflexão com os nossos irmãos e que possamos tirar o máximo proveito, o melhor ensinamento possível para que possamos pautar a nossa caminhada em bases sólidas, principalmente na base caracterizada pelos ensinamentos do nosso Mestre. A nossa reflexão, então, vai nos dar a oportunidade de aprender a lidar com as aflições, com as dores, com as perdas, enfim, com as frustrações que fazem parte da vida do ser humano que está encarnado em um mundo de provas e expiações. Naturalmente, é uma grande oportunidade de colher aprendizados, de colher ensinamentos para seguirmos em frente, buscando dias melhores. Então, essa foi uma das razões da vinda do Mestre Jesus à Terra. Compartilhar conosco a sua experiência de espírito superior, que já era o Cristo, o nosso Mestre, a fim de que cada um de nós pudesse trilhar nos caminhos do mundo roteiros mais serenos, uma caminhada mais suave, apesar de todas as lutas intensas. Então, por isso, ele disse já ali próximo à sua crucificação e à última ceia com os discípulos: diz a eles e a todos nós. Ele disse, a eles e a todos nós, e isso a gente encontra lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele nos disse o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nos disse o Mestre.
E ali ele estava nos mostrando o caminho da busca dessa paz, da busca dessas condições necessárias para o enfrentamento de tudo aquilo que diz respeito ao que um espírito precisa enfrentar ao habitar, ao reencarnar em um mundo de provas e expiações. Jesus queria compartilhar aquilo tudo conosco, não apenas em termos de lições faladas, mas, acima de tudo, na exemplificação que nos deu durante o período que esteve entre nós. Então, o Mestre estava a nos mostrar, estava a nos mostrar o caminho através do qual encontraríamos os recursos necessários para esse enfrentamento. E algo importante é que ele não só nos falou, não só nos disse através da palavra, ele vivenciou isso. Ele nos mostrou pelo exemplo como deveria ser a nossa caminhada em uma existência física. Então, um dos objetivos fundamentais seu era justamente ensinar-nos esse caminho de manter a paz, apesar das aflições serem inerentes a quem habita um mundo de provas e expiações, como já havíamos dito. Então, na realidade, ele estava nos dizendo: olha, vocês vão encontrar dificuldades, vocês vão encontrar dores, os sofrimentos serão acerbos, mas existe um recurso, existe uma forma de enfrentar essas situações. E ele estava a nos mostrar então. É para que assim como ele, naturalmente que em menor escala, pudéssemos também vencer, a fim de cumprirmos aquilo que foi planejado para esta reencarnação. Então o Mestre estava nos esperando, nos mostrando o caminho para que viéssemos naturalmente, assim como ele, e ele naturalmente são incomparáveis as dificuldades, tudo aquilo que ele teve que enfrentar em relação ao tamanho da missão dele, né? E em relação à nossa. Mas é uma oportunidade de nos mostrar também que é possível e que está ao nosso alcance essa superação, esse enfrentamento, essa capacidade de enfrentar e vencer as adversidades. Então, com o objetivo, então, a fim de cumprirmos aquilo que foi planejado para essa reencarnação. Porque, na realidade, quando viemos uma existência física, nós não caímos no mundo físico de paraquedas. Há um planejamento pelos benfeitores espirituais, organizando, planejando, enfim, estruturando as condições necessárias para que venhamos a entrar nesse embate, nessa luta acerba com as nossas próprias imperfeições, com aquilo que diz respeito àquilo que precisamos desenvolver, aos valores que temos a missão de buscar e desenvolver ao longo da nossa jornada. Então, para que possamos sair do mundo na condição de vencedores. É importante que a gente tenha em mente que esse sair do mundo na condição de vencedores, ou seja, retornar à pátria espiritual após a missão, após a jornada numa existência física, na realidade é uma luta contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, contra a falta de valores morais, enfim, tudo contra as nossas mazelas, contra tudo aquilo que todos nós precisamos desenvolver. Naturalmente que não é uma luta contra aqueles que estão conosco na caminhada. Como dissemos, é uma luta nossa para conosco mesmos. Mas ele esclarece e deixa bem evidente que essa paz não é a paz do mundo. Ela só será conseguida nele. Então é importante que o mestre venha nos dizer que pela paz, pela capacidade de pacificação que viermos a desenvolver, a gente consegue enfrentar. Mas ele vai nos dizer que, na realidade, é só a paz que ele nos proporciona é que vai nos dar essas condições, esses recursos necessários para que venhamos a realizar este enfrentamento. Ele faz essa distinção bem clara no Evangelho de João. A minha paz eu vos dou,
mas não vô-la dou como o mundo a dá. Então veja que ele faz uma diferença extremamente grande da paz que ele nos proporciona pela paz que o mundo nos oferece. E a partir daí a gente percebe que há dois tipos de paz que o mundo consegue discernir. Há aquela com a visão, né, da grande maioria das criaturas. Então, o primeiro tipo de paz é aquela que a grande maioria das criaturas tem o ponto de vista pautado nelas. De uma vida de facilidades, de uma vida de ociosidades, de uma vida sem as grandes conquistas do espírito. Porque naturalmente há uma tendência nossa, do ser ainda imperfeito, de querer paz, mas considerar paz as facilidades, as coisas fáceis de serem conseguidas, adquiridas, de uma vida de ociosidades, ou seja, eu quero paz, mas eu quero não fazer nada. Essa é uma tendência nossa dos seres imperfeitos. E em outras circunstâncias, de uma vida sem grandes conquistas do espírito. Porque, na realidade, é importante que a gente tenha consciência do que tudo aquilo que verdadeiramente a gente consegue e que é propriedade do espírito, é aquilo que o espírito consegue levar para a existência espiritual após deixar uma existência física. Então, nós não a tendência é não nos dedicarmos a essas conquistas, a adquirirmos esses valores característicos, conquistas do espírito. Por quê? Porque é mais difícil. Temos que abrir mão de certas circunstâncias, dessas questões da ociosidade, das facilidades. Nós temos que superar as nossas imperfeições e e as aquisições morais, as aquisições espirituais são mais difíceis, extremamente mais difíceis de serem conseguidas do que as questões materiais. Por quê? Porque na realidade temos que abrir mão, temos que nos transformarmos, substituindo aquela falta de valores, aquela falta de virtudes pelas situações opostas. Ou seja, superarmos o nosso orgulho pela humildade, nosso egoísmo pela caridade e assim sucessivamente. A agressividade pela mansuetude, enfim, uma substituição de situações que tanta dor nos causam, que tanto sofrimento nos oportunizam. Então é a partir daí que a gente percebe. E a paz do mundo está caracterizada com estas situações. Então esta é a paz que muitos almejam, mas esta é a paz do mundo. Então é importante a gente ter em mente que esta é a paz do mundo, é a paz ilusória, que repousa sobre bases bem frágeis. Então, não tenhamos a menor dúvida que são frágeis essa base da paz do mundo caracterizada por as conquistas que acabamos de citar. São os apoios, aquelas bengalas que encontramos fora de nós. São aquelas situações em que estamos apoiados no que não nos pertence. E a partir do momento que nos são tirados esses recursos, essas bengalas, esses apoios, nós perdemos a condição do enfrentamento das adversidades, como dissemos, porque aquilo não nos pertencia, não era um patrimônio do espírito, são coisas do mundo, é a paz do mundo. E a partir do momento que esses apoios, que essas bengalas são nos retiradas, a tendência é perdermos a estabilidade. É aquela paz que quando a saúde vai bem, quando vamos bem profissionalmente, esta é a paz do mundo, como dissemos. Mas basta que a vida altere as circunstâncias e eis que essa paz rui, como um castelo construído na areia. Então vejamos que a partir do momento que esses instrumentos que nos sustentam na paz do mundo são nos retirados, nós perdemos a estabilidade, a capacidade de enfrentamento das adversidades que a vida nos oferece. Então já a paz do Cristo não, porque por incrível que pareça, é a paz que se conserva nos momentos difíceis, de dores acerbas, das perdas, enfim, das grandes dificuldades que o espírito precisa enfrentar
nos momentos de dificuldade. Então, essa é a paz que nos sustenta, porque ela é um patrimônio do Espírito. E nós não vamos ficar à mercê daquilo que não é nosso. Então, se alguém duvida disso, acha que isso é impossível, basta que lembremos daqueles que conseguiram essa paz. E a gente cita alguns nomes, algumas situações apenas, que não tem nenhuma dúvida que todos nós vamos concordar com essa circunstância. Podemos citar Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, Eurípides Balsanufo, Bezerra de Menezes, e aqui citamos alguns do nosso meio espírita, sem contar outros como Martin Luther King, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros espíritos que envolvidos em lutas ferrenhas que se mantiveram pacíficos, espíritos que pela determinação e por estar a sua luta, a sua causa baseada nessa fé, caracterizada pela fé do Cristo, eles não desabaram, eles não desistiram jamais, pois sempre buscaram a paz do Cristo e não a paz ilusória do mundo. Diz o Cristo, essa paz só encontrarão em mim. E o Mestre nos deixou isso muito claro, que essa paz nós só encontraríamos nele. E o que é esse em mim, senão o esforço em entender a sua mensagem, incorporá-la à nossa vida? Então o Mestre nos diz que essa paz que nos sustenta, que é robusta, que nos dá o suporte diante das dores mais acentuadas que o espírito precisa enfrentar, só será encontrada nele. E, na realidade, o que vem a ser essa paz encontrada nele? É entendermos a sua proposta, entendermos os seus ensinamentos através do Evangelho, que os evangelistas escreveram a partir da vivência do Mestre, e que possamos segui-lo, que possamos cumprir as leis de Deus, enfim, que possamos exercer uma caminhada edificante, capaz de nos proporcionar os recursos necessários para o enfrentamento das adversidades que a vida nos oferece. Então, essa é a vivência em Cristo. Porque quando falamos em bem e mal sofrer, o primeiro ponto a ser analisado é aprendermos a evitar os sofrimentos vazios, é aprendermos a compreender a necessidade de que temos que evitar aqueles sofrimentos passíveis, naturalmente, de serem realizados, evitar o que é passível de ser evitado. Então, as aflições desnecessárias, ou como dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, item 23, os tormentos voluntários que criamos desnecessariamente. Então, esses tormentos que são fatores preponderantes para que venhamos a sofrer adversidades, para sofrer a dor, o sofrimento, as consequências das nossas ações contrárias à lei de Deus. E não tenhamos nenhuma dúvida que as dores, os sofrimentos, as adversidades que o ser humano precisa enfrentar, que ele enfrenta, são as consequências dos seus equívocos, dos seus erros, das transgressões da lei de Deus, que é comum para seres que habitam um mundo de provas e expiações, exatamente pela condição evolutiva que caracteriza os habitantes de um mundo nesta condição evolutiva. Ou seja, muito identificados somos com a maldade, com as imperfeições, e por conseguinte, pela lei de causa e efeito, colhemos as consequências da nossa semeadura. Como seria menor a cota de sofrimento e de dor na nossa vida se evitássemos minimamente esses sofrimentos?
Então não tenhamos a menor dúvida que se evitássemos esses sofrimentos, ditos sofrimentos voluntários, a nossa cota de dor, o fim de sofrimento, pelo que já citamos, a lei de causa e efeito, seria mínima. Por quê? A partir do momento que as nossas ações fossem só em conformidade com as leis de Deus, nós não sofreríamos. O mal é a consequência daquilo que caracteriza a semeadura que cada um de nós realiza. Então, no caso que criamos, né, as dificuldades que criamos e que decorrem da nossa rebeldia ante as leis divinas. Então, tudo é a consequência da transgressão, da ação contrária às leis de Deus, que decorre, no caso, dos nossos vícios, principalmente os vícios morais, que não temos olhado e tratado em nós, que temos dificuldade, muitas vezes, de reconhecer. Temos muita facilidade de ver, de identificar no nosso semelhante as imperfeições inerentes a cada um que está conosco na caminhada. Mas olhar para dentro de nós mesmos e identificarmos e combatermos essas imperfeições, esses vícios morais, tem sido muito difícil para nós. E a doutrina espírita, o ensinamento do Mestre, o vivenciar a paz que o Cristo nos deixou, está caracterizado exatamente por circunstância própria a essa condição de identificarmos em nós, pelo autoconhecimento, e realizarmos o combate destas imperfeições. E não apenas, como dissemos, ficarmos julgando aqueles que estão conosco na caminhada. E aí, a partir dessas circunstâncias, refletimos e analisamos o quantos não sofre aquele que cultiva a inveja. A inveja em si já causa dor, já causa sofrimento por desejarmos aquilo que o outro tem e não o podermos. Quanta dor causa aquele que cultiva o ciúme e a mágoa. Não tenhamos nenhuma dúvida, esses sentimentos, e isso a doutrina espírita, os próprios ensinamentos do Mestre nos deixam isso muito claro. E quanto esse sofrimento não poderia ser evitado, né, se nos dispuséssemos a buscar a paz em Cristo, aquela paz a qual já nos referimos, que nos oferece o antídoto aos males, às imperfeições, que oferece o antídoto, o recurso capaz de fazer com que as nossas ações, que as nossas semeaduras fossem edificantes, nos caracterizando, nos proporcionando, melhor dizendo, a oportunidade de crescimento, de evolução, de transformação, de colheita melhores, de colheitas mais edificantes a partir da semeadura que realizamos. A paz que nasce do perdão, humildade, devotamento, amor, antídoto a esses vícios que tornam a nossa vida infeliz. Então vejamos, desenvolvendo virtudes, o amor, o perdão, a tolerância, a capacidade de entendermos, a pacificação, né? Então tudo isso são antídotos à dor, ao sofrimento, às adversidades que em determinados momentos temos que enfrentar a partir dos nossos equívocos, das nossas ações, como dissemos, em contrariedade com a lei de Deus. Então, o primeiro ponto a pensar aqui em relação ao bem e mal sofrer é aprender a evitar o sofrer desnecessários, aqueles por nós criados. Com certeza, a partir do momento que evitamos, e isso fica muito caracterizado pela transgressão às leis de Deus. Então, evitar isso que pode ser evitado. Evitar de transgredir as leis, porque elas vão gerar consequências, porque essas transgressões irão gerar consequências. É como dissemos, a lei de causa e efeito que reina no universo, ela nos faz colher as consequências daquilo que semeamos. Então, evitar então esses males que podem ser evitados, que são criados por nós, mas não aqueles apresentados pelas circunstâncias da vida, porque haverão outras espécies de males, não aqueles que nós mesmos criamos, haverão aqueles que
são apresentados pelas circunstâncias da vida, porque muitas vezes, numa caminhada evolutiva, nós precisamos ser provados, nós precisamos enfrentar a avaliação para ver se aquele crescimento que aparentemente está acontecendo em nós, ele tem sustentação, se não é algo passageiro, se não é algo sem sustentação. E haverão aquelas situações em que haverão essas dificuldades, então, em que as circunstâncias vai fazer com que venhamos a enfrentar. Então, é com relação a essa situação, a estes males gerados pelas circunstâncias da vida, é aí que precisamos aprender a lidar com esses sofrimentos inevitáveis. Então, essa reflexão vai nos dar a oportunidade de compreender essa situação, porque o sofrimento em si, ele não gera, e isso que é importante a gente perceber, que o sofrimento em si, ele não gera elevação, ele não gera a iluminação, pura e simplesmente por estarmos sofrendo. Ele tem o potencial de fazer, sem nenhuma sombra de dúvida, ele tem o potencial, mas vai depender da nossa postura diante dessas experiências da vida. Então é importante isso. Ah, eu sofro, eu devo estar bem com Deus, eu devo estar bem com Jesus, porque eu sofro, eu passo por muita dificuldade. Mas de que forma eu enfrento, eu encaro essas dificuldades? Com revolta, com não aceitação, com reclamação, com falta de resignação? Esse não é o bem sofrer. Então, indispensável é saber sofrer para tirarmos as lições que a experiência nos traz. Então, se a gente for analisar, são oportunidades, são experiências que nos são oportunizadas para que possamos bem enfrentar essas dificuldades e aí sim, e aí seremos os bem-aventurados, a que o Mestre se refere nas bem-aventuranças. Todos sofrem, é importante a gente perceber, independente das circunstâncias. Como dissemos, nós somos habitantes de um mundo de provas e expiações. Em consequência disso, a, a dor, o sofrimento é inerente a quem habita um mundo nessas condições. Ainda que tenha posse, né? Ainda que tenha poder, a dor nos iguala a todos. Ela não faz acepção de pessoas. E aí, meus irmãos, está a caracterização da bondade do Pai, da perfeição, o máximo de perfeição em relação aos atributos, não fazendo diferença em relação a qualquer um dos seus filhos, independente da condição socioeconômica, da condição cultural, enfim, nenhum motivo faz com que o nosso Pai torne um diferente do outro, trate um diferente de um outro ser em consequência de qualquer circunstância que seja. Como diz, então, o espírito de Lacordaire, na mensagem citada na referência, lá na nossa referência do nosso trabalho, da nossa reflexão, no item 18, nem todos os aflitos são bem-aventurados, porque todos neste mundo sofrem. Então, o benfeitor já nos diz que não basta sofrer, que nem todos os aflitos, aqueles que sofrem, são os bem-aventurados a que o Mestre se refere. Porque todos sofrem. Como dissemos, foi essa a pauta da nossa reflexão. O sofrimento, a dor é próprio, é inerente a quem habita um mundo de provas e expiações. O importante é sabermos em que circunstância, como encaramos esse sofrimento, essa dor. Do que tem servido essa dor e esse sofrimento? Serve para tirarmos proveito, absorvermos ensinamentos e exercermos a nossa reforma íntima, identificando pontos frágeis, pontos fracos, imperfeições em cada um de nós. Esse é o grande objetivo. E essa é a nossa missão ao analisar a questão da dor, da questão do sofrimento, os infortúnios. Então, são bem-aventurados aqueles que tiram das experiências difíceis a oportunidade de mostrar a sua firmeza, sua fé, sua esperança no amparo divino. Esses são os bem-aventurados. Então, é importante
Parece que está se tornando repetitivo, mas é importante a gente perceber que são bem-aventurados não aqueles que sofrem pura e simplesmente, mas aqueles que tiram das experiências difíceis a oportunidade de demonstrar a sua firmeza, a sua fé, a esperança, né? A resignação no amparo divino. Esses são os bem-aventurados. Porque a partir do momento que a gente não lembre exatamente as circunstâncias da dor, do sofrimento, das adversidades que estamos enfrentando, mas a nossa fé está baseada no nosso Mestre, nos ensinamentos, no Evangelho do Mestre. E nós não lembramos, podendo ter sido essa dor, esse sofrimento, consequência de existências anteriores. Mas a partir do momento que temos fé, que temos resignação, nós não vamos nos desesperar diante da dor, porque nós vamos saber que existe uma lei de causa e efeito no universo. E aquela dor, aquele sofrimento, aquele enfrentamento que estamos tendo que fazer é algo consequência das nossas ações, das nossas imperfeições, partindo do princípio de que Deus, se Deus é infinitamente justo e bom, ele não estaria colocando diante de nós situações difíceis de serem enfrentadas que não merecêssemos enfrentar, seja pela necessidade de desenvolvermos virtudes, ou seja como consequências daquilo que realizamos nesta ou em existências anteriores, em existências que antecederam a essa. E para concluirmos, mesmo diante da dor e da dificuldade, possamos seguir em frente com fé, resignação e a certeza do amparo do alto. Então essa, meus irmãos, é a nossa missão, de desenvolvermos virtudes, a nossa fé, a nossa resignação, a nossa confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade superior, para que possamos seguir em frente, desenvolvendo virtudes, fazendo com que a nossa existência, a nossa estada em uma existência física, possa nos proporcionar a oportunidade de, quando dela sairmos, dela ao plano espiritual, retornarmos em condições melhores do que aquelas quando na atual existência adentramos. Então, é a nossa reflexão na noite de hoje, que possamos refletir, buscar o entendimento, a compreensão e, se possível, tirar aprendizado para que a nossa caminhada possa utilizar esses recursos que o Mestre nos oferece para seguirmos em frente, podendo dar a cada momento um passo, curtinho que seja à frente, para que verdadeiramente possamos cumprir os objetivos da reencarnação, ou seja, nos tornarmos espíritos melhores. Agradecemos a oportunidade ao nosso Pai, ao nosso Mestre, e que possamos permanecer sob a assistência dos benfeitores. Que assim seja.